Nossa entrevista de hoje, a nossa entrevista com o diretor administrativo da AGER, nosso convidado, para que a gente possa conversar aqui sobre alguns pontos bastante específicos, né, que a gente tem sobre a nossa AGER, a Agência Reguladora dos Serviços mais terceirizados ou concedidos do município de Erechim. Edgar Radeski, diretor administrativo da AGER, bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Erechim. Eu não sei se está pegando aí o som, eu não estou... se a conexão tá bem aí, mas um bom dia a todos. Bom dia. Questão só o foco da imagem aqui que a gente vai ajeitando, mas o som está absolutamente perfeito, a gente pode lhe ouvir perfeitamente. Diretor administrativo da AGER, muita gente fala e pergunta o que é a AGER. Então eu vou começar por aí. Qual é exatamente a função da AGER? Porque no entendimento da população, a AGER é aquela entidade, enfim, a equipe que é responsável por gerir o andamento da execução dos serviços terceirizados pelo município de Erechim. Ok, mas e aí? Como faz quando os serviços não apresentam qualidade? O que a AGER pode fazer para o cidadão? Porque, afinal de contas, deve ser um serviço prestado com qualidade ao cidadão erechinense e, em alguns casos, até para o cidadão do Alto Uruguai, né? Certo. Evandro, então, respondendo à sua pergunta inicial, a AGER é uma autarquia, uma autarquia responsável em nosso município para fiscalizar e regular 3 situações: o abastecimento d'água, o transporte coletivo urbano e o estacionamento rotativo. Convém ressaltar de que esses serviços que são prestados à comunidade, eles precisam ser regulados por uma agência. E até o momento em que a AGER não existia, esses serviços eram, digamos, entre aspas, regulados, acompanhados por uma agência a nível estadual, como, por exemplo, se nós falarmos da Corsã, a AGERGS, mas nós não temos conhecimento das últimas décadas de alguém da AGERGS ter pisado em Erechim para poder ver, acompanhar em loco o que acontece em nossa cidade. Então, desde o momento em que foi criada a Agência Reguladora Municipal, nós acompanhamos fiscalizando, então, a Corsã, transporte coletivo e estacionamento, e regulando. Essa regulação ela acontece nas questões que não estão especificadas no contrato geral, né, que foi concedido pelo município a essas empresas que prestam os serviços da nossa cidade. Bem, então vamos lá. Transporte coletivo, nós tivemos aí recentemente um novo contrato, né, realizado para a concessão desse serviço. Vivemos o pós-pandemia e o pós-pandemia criou aí alguns fatos novos na questão do transporte público, não só em Erechim, né, no Brasil inteiro, né, uma discussão, a situação Sim. financeira das próprias empresas, mas a AGER, ela atua só com a empresa ou com a própria prefeitura? Porque vamos dar exemplo, paradas de ônibus, locais onde são paradas de ônibus, o estado dos veículos, a questão da frequência, quer dizer, dos horários e itinerários dos ônibus. A AGER chega a atuar nessas áreas? Tá. Evandro, a AGER atua somente em cima daquilo que está escrito e especificado no contrato. Acho que aí nós já começamos a ter um balizamento. Então, se no contrato de concessão, que nem nesse exemplo do transporte coletivo, está especificado que deve ter 50 paradas, digamos, né, na nossa cidade, então a agência reguladora, sim, ela acompanha, fiscaliza, peraí, está tendo uma parada ali em frente àquela escola, essa parada ela tem um local para abrigar, para receber. Então, nesse sentido, aquilo que está estabelecido no contrato é o que a agência reguladora fiscaliza e acompanha. Então, fazendo apontamentos,
fazendo notificações, principalmente à empresa que está prestando serviços. No caso aí aí a gente vai um pouquinho mais longe, né? Porque a construção de paradas de ônibus e tal também envolve a prefeitura, né? Tem um custo Sim, que é da prefeitura, mas daí a AGER não atua. Quer dizer, contra a prefeitura, não. Não, a agência reguladora não vai, notificar a prefeitura que está faltando uma parada, nesse exemplo que você tem utilizado. A agência reguladora vai regular e fiscalizar somente em cima daquilo que foi estabelecido, que passou já de uma concorrência pública, né, uma licitação, tudo aquilo que foi aprovado nessa licitação. Ok, mas está lá no contrato. No contrato existem... Sim, exatamente, precisa estar estabelecido no contrato. Tudo bem, mas existem duas partes nesse contrato, né? Quem vai prestar o Sim. serviço e quem está concedendo o serviço. Nessas duas partes existem responsabilidade das duas partes. Mas a AGER só vai cobrar a responsabilidade da empresa. Da prefeitura, exatamente. Não é isso? Que nem, vou te dar um exemplo. Na regulamentação da prestadora de abastecimento d'água, que era a Corsan, né, agora está tendo essa transição, essa mudança aqui em nossa cidade, está estabelecido no regramento geral de que quando acontece um corte, um corte d'água pelo não pagamento, digamos, que a empresa teria até 3 dias para poder ligar novamente a partir do momento que foi comprovado o pagamento. A agência reguladora, acompanhando isso e vendo que é de mais tempo, nós reduzimos isso para 24 horas para poder agilizar, então, beneficiando o cidadão que precisa ter a sua ligação novamente, o abastecimento d'água. Mas aí eu vou entrar no outro, estamos falando de contrato. Erechim não tem contrato com a Corsan. E aí como é que fica a AGER? Sim, porque nós estamos sem contrato aí há mais de 4 anos, 6 anos, se não me engano. Exato, só que quando a justiça estabeleceu, Evandro, que a Corsan, então, o contrato ficou suspenso, né, inexistente, mas a justiça determinou que a Corsan continuasse, enfim, com o abastecimento d'água. Então, nós, como agência reguladora, acolhemos o que é o regulamento que norteia, né, a Corsan, e em cima disso, para nós policiarmos, regularmos as coisas que vão acontecendo na cidade. Mas é uma questão que fica bem prejudicada, né? Porque você não tem um contrato efetivo e agora essa mudança se cobra agora essa semana saiu uma notificação aí da AGER, né? Para a Corsan, mas essa notificação foi para a Corsan ou foi para a EGEA, essa nova empresa que assumiu? Né? Foi para a Corsan. Foi para a Corsan porque nós ainda, tanto o município de Erechim, né, se o município recebeu, não é de conhecimento nosso, mas a AGER, a agência reguladora, não recebeu nenhum documento dizendo, olha, a Corsan não existe mais, agora é a EGE. Não. Para nós, a nossa relação é com a Corsan ainda. Então, essa última notificação que aconteceu, Evandro, olha só, a nossa equipe de fiscalização, que faz diversas fiscalizações em vários lugares, descobriu agora, na semana passada, que tanto lá no Rio Cravo, quanto na barragem, no lago principal que abastece, que traz água para as estações de tratamento, não tem nenhum guarda. Né? É um descaso total, com um equipamento sensível que está lá, não são somente motores que puxam a água, transportam a água até as etas, mas tem painéis eletrônicos de controle, e isso está lá, né, sem nenhum cuidado. Então nós notificamos em caráter de urgência que seja providenciado e colocado guarda ali para poder proteger esses equipamentos. Bem, vamos lá então, agora para o que mais chama a atenção, que é a questão do estacionamento rotativo. Nós temos aí muitas reclamações sobre as notificações que são feitas para os motoristas
né, multas, notificações, né, não é multa, é uma notificação, e também a dificuldade do cidadão em conseguir encontrar aí monitores para justamente fazer o pagamento. Também tem questões aí de erros cometidos pela empresa, notificação com erro de placa de veículo, enfim, tem uma série de problemas. Né? Nem entramos na questão de valores, estamos falando da questão da funcional. O que a Certo. AGER tem feito, qual é a análise da AGER sobre essa situação e o que pode ser feito? Evandro, pois bem, o assunto ele é complexo, sim, mas o que eu começo dizendo é que o estacionamento, por si só, ele funciona e ele está estabelecido de tal maneira que tem gerado, pelo menos, a questão toda da necessidade maior da população e também dos comerciantes que temos, né, principalmente no eixo central, com a área azul e a área verde. Então, nós, como agência reguladora, temos visto e vemos isso que, sem o estacionamento rotativo, a nossa cidade estaria mergulhada num caos. Tanto é que, com a rotatividade que o estacionamento promove, mesmo assim, em vários momentos, tanto da manhã quanto da tarde, não se acha estacionamento. Não se encontra uma vaga para poder estacionar o carro e fazer, resolver o que precisa ser feito na área central. Então, a agência reguladora tem acompanhado muito de perto, Evandro, todas essas questões, e eu diria assim, o sistema não é perfeito, assim como não é perfeito em outras entidades, empresas, e nós temos visto, como mencionaste aí, a questão dos monitores. Reza no contrato, tá? Está ali estabelecido que é preciso ter 42 monitores na área, né, onde tem o estacionamento. Deixa eu fazer um parênteses aí. Deixa eu fazer um parênteses Sim. nesse contrato aí. Porque, primeiro, foi alterado esse número de agentes porque recentemente teve ampliação de áreas azuis e áreas verdes. A gente teve ampliação. O senhor mexeu Certo. aí, saiu a sua imagem, tá? Mas perdemos aqui. Tá, já tá voltando aqui. Ok. Já voltou. Mas assim, ó, nós temos tivemos ampliação. Né? Tivemos ampliação. Aí a minha pergunta este contrato foi alterado para que aumente o número de monitores ou não? Como é Veja, que é a esse alteração. critério? Quantos monitores por vaga? Isso é separado por quadra? Como é que funciona isso? Sim, sim. Existe toda uma regulamentação de uma necessidade em que um monitor ele possa controlar, né, na faixa aí de 70, 80 vagas, não mais do que isso. Quando houve algumas alterações no contrato, convém lembrar que isso passou pela reivindicação da população, principalmente junto à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, então, fez toda uma mobilização, um levantamento de necessidades, adequações que seriam necessárias, e passou, então, por uma aprovação na Câmara de Vereadores para poder acontecer esse ajuste. Então, como em outras cidades acontecem, que tem o estacionamento rotativo, a presença dos monitores é indispensável. Algo que nós estamos percebendo na cidade de Erechim, por exemplo, nós temos, né, 20 totens espalhados pela cidade, os parquímetros, né, onde o usuário ele pode chegar e fazer a sua compra-aquisição do valor. Quantas vagas tem de estacionamento hoje, somando verde e azul? Na área azul, nós temos 2.800 vagas. Já vou lhe passar exatamente aqui a quantidade. Agora, nós temos todas essas vagas para serem monitoradas tanto pelo parquímetro e também pelos monitores.
E nós temos visto, acompanhado nas rotinas de fiscalização e também nas solicitações, reclamações também que acolhemos aqui na agência reguladora, principalmente, Evandro, tem acontecido situações assim de desentendimento aonde envolve pessoas. Não, nós já vamos chegar lá, mas eu quero o total de vagas. Total de vagas de área azul e verde somadas. Quantas certo. São? Só um minutinho. Para a gente poder ter uma sequência aqui no assunto, né? Porque aí a gente vai entrar numa outra relação. O total do número de vagas na área azul e na área verde, né? O total de número de vagas. Oi, Evandro. Oi. Sim. Oi, já lhe passo a quantidade certinha para você, para não falar daqui a pouco, né, algumas vagas, né, a mais ou a menos. Isso. Então, como eu estava lhe falando, a agência reguladora tem feito todo esse acompanhamento, e como você pedisse no início, qual a ação da agência reguladora? Nós estamos situados aqui na Pedro Álvares Cabral, tá? 876, atrás na proximidade aqui da escola ID, e temos recebido tanto reclamações, solicitações, sugestões, via WhatsApp, via telefone e presencialmente. E os quesitos que mais têm acontecido na área aqui da cidade de Erechim é principalmente quando acontece a aproximação do usuário com o monitor, né? Então, quando o usuário não consegue resolver o problema, eu diria assim, dentro da sua ótica, do seu entendimento, aí tem gerado problema. Porque alguns usuários têm se utilizado de uma maneira um pouco assim agressiva até em relação aos monitores, e em contrapartida os monitores também, em alguns momentos, nós temos notificado a Estacione em alguns momentos, né, pedindo que o treinamento seja constante, o chamar a atenção dos monitores para que sempre tratem os usuários com dignidade, com respeito, né, para que a solução do estacionamento não se torne um problema num quesito, daqui a pouco, de uma conversa, daqui a pouco de um esclarecimento que o usuário queira ter. Mas aí é que eu quero chegar. Eu quero chegar a alguns pontos que podem causar esse conflito, né? E nós temos que chegar até aí. O senhor já conseguiu o número de vagas? Já lhe passo. Já em seguida eu te informo. Tá, porque depois a gente vai entrar, porque aí vem o segundo assunto, o número de vagas é importante para que a gente tenha aí o segundo assunto, né? Porque a primeira reclamação das pessoas é a questão de encontrar esses monitores, né? Certo. Que você estaciona, a pessoa não é obrigada, é melhor ter o aplicativo, mas não é obrigada a ter o aplicativo, não existe uma obrigação legal disso. Nós somos uma cidade polo, então tem muita gente que vem de fora para cá, né? Eventualmente ou mais seguidamente para cá, ela não é obrigada a ter esse aplicativo, fazer todo aquele cadastro, manter um crédito ali para saber quando ela vai usar. E aí ela estaciona... Evandro, deixa eu só fazer uma colocação bem importante em cima desse seu levantamento. Olha só, uma das solicitações feita da agência reguladora para a Estacione porque estava acontecendo, quer dizer, ainda está, um monitor, ele acaba cuidando, digamos, de uma quadra, tá? Pega uma quadra aí, justamente onde tem, digamos, a Rádio Erechim. Esse monitor, ele fica circulando, ele fica dando a volta nessa quadra, ou até olhando a quadra ao lado também. Nós temos solicitado para que a Estacione estabeleça um eixo de trabalho diferente, aonde o monitor trabalhe em linha reta, para que o usuário, quando ele estaciona o veículo e ele não quer utilizar o aplicativo, mas quer achar um monitor, então ele vai olhar ou para a direita ou para a esquerda e vai ser possível dele encontrar esse monitor, né, na visualização. E ele informando, então, nós temos hoje, nas vagas na área azul, nós temos 2.455 vagas. Tá, na área azul. E a área mais periférica, né, a área verde, nós temos 860 vagas.
Então nós temos um total de 3.200, 3.300 vagas, mais ou menos, né? Exato, É. isso. O senhor me comentou que muitas vezes isso acontece em empresas, né? Que é monitores que não aparecem para trabalhar ou têm atestado médico, né? Essas coisas todas, e que aí, em algumas áreas, você tem dificuldade para fazer a cobrança. Entendo eu, como uma empresa, que isso é um problema da empresa e não do usuário. Né? Se ela não tem condições de fazer monitorar uma determinada área por falta de pessoal, ou seja, por falta de estrutura dela, ela não pode utilizar-se de outros meios para continuar faturando com uma falha que é dela. Ah, mas é o funcionário que não veio, é 4, 5 que não apareceu e tal, é a situação. Porque aí vem a questão da moto. Né? Aquela moto Certo. que vai passando, a gente já teve casos aí de botar estacionamento em pessoas que estão estacionadas em guias rebaixados de garagem, de pegar carro que está em estacionamento particular de empresa, né? Vem a tal da moto. Né? Então, Sabe, Evandro, esse problema realmente ele aconteceu lá atrás e hoje eu lhe afirmo que ele não acontece mais desde quando houve essa revisão, essa reivindicação da população e houve alguns ajustes passando pela Câmara de Vereadores. Uma das mudanças foi que a moto que faz o mapeamento, né, em toda a área de estacionamento, ela não emite mais nenhum tipo de irregularidade. Ela tem a função de colocar o veículo na vaga, então tornando o usuário, né, então responsabilizado de pagar esse estacionamento ou através do monitor ou através do parquímetro. ele não emite mais. Não, porque lá no começo, lá atrás, acontecia isso. O usuário estacionava num lugar e quando passava a moto, ela tem um sistema avançado, né, com GPS, ela fazia a leitura daquela placa. E se o usuário não tinha um crédito já, enfim, adquirido e permitido, né, ele de poder fazer esse pagamento, a moto já fazia a leitura como que aquele usuário estava Irregular. utilizando indevidamente, estava irregular e já emitia essa irregularidade. Só que daí foi um apontamento, inclusive, que a agência reguladora levantou, porque como que o usuário vai ter uma irregularidade se ele não tem nem o papelzinho, né, que é emitido, que precisa estar colocado ali no para-brisa. E hoje, quando um usuário recebe digamos, essa irregularidade por estar ocupando uma vaga e não pagar, esse papel, essa identificação é colocada no para-brisa do veículo e mais, Evandro, é tirada uma foto. Então, no momento em que o usuário diz que ele não foi comunicado, nos arquivos da Stacione está lá a fotografia em que o monitor tira a foto do local onde está a placa e está ali o aviso no para-brisa do veículo. E aí, então, agora nós vamos para essa questão prática. A principal reclamação é a pessoa parou e procura o monitor e não encontra. Né? E aí, quando volta, tem uma notificação. E aí nós entramos na questão dos 10 minutos. Como é que o monitor, acompanhando 70, 80 vagas, vai saber se aquele carro estacionou há 10 minutos ou menos? Não deu uma complicada geral essa questão dos 10 minutos? Porque é muito difícil de você controlar isso. Sim. Hoje, Evandro, o sistema da empresa, eu afirmo para você que ele tem um funcionamento que registra todas as ocorrências. Então, é um erro qualquer usuário pensar de que ele chega numa vaga no estacionamento, tá, central. E aí ele olha, digamos, para a direita, para a esquerda, não vê nenhum monitor, certo? Vamos criar uma cena aqui. Só que ele esquece de que a moto, com esse mapeamento, com esse sistema, né, moderno, ela passando, ela já ela insere esse veículo, essa placa, no sistema.
Isso acontecendo, Evandro, o usuário ele precisa fazer o apontamento de quanto tempo ele vai pagar e utilizar aquela vaga. Então, e tem acontecido várias situações, né, do usuário pensar, não, eu não estou vendo aqui nenhum monitor, é bem rapidinho, eu só vou entrar aqui na farmácia, vou pegar aqui um medicamento bem rápido, e eu saio, não tenho monitor, não. A pessoa aí já, a pessoa pode ter, né, cometido uma irregularidade, porque no momento em que o veículo é introduzido no sistema, ele precisa ser ou pago ou tem os 10 minutos de tolerância para ele poder sair dessa vaga. Não, aí agora nós vamos entrar na discussão. Muito bem. Mesma cena criada. Estacionei por uma coisa bem rápida, não acionei o estacionamento, eu tenho os 10 minutos de tolerância, nesses 10 minutos a moto passou, me inseriu no sistema. Certo? Tá. E aí eu saí da vaga. Certo. E a moto está passando em outro lugar. Tá. Como é que fica? O usuário vai precisar pagar Mas eu saí antes dos 10 minutos. Eu saí antes dos 10. Mas é que saiu, mas não pediu a saída, não deu a baixa no sistema. Porque mas como é que eu vou fazer a baixa no sistema? Através do aplicativo. Mas se eu não tenho aplicativo, não sou obrigado a ter o aplicativo. É uma coisa, tu estás falando uma verdade, a pessoa não é obrigada a ter o aplicativo, mas aí... Eu sou de fora, eu sou lá de Barão de Cotegipe, cheguei aqui e tal, vou entrar ali, não, tem 10 minutos ali de tolerância, tô ouvindo a Rádio Erechim, tem 10 minutos de tolerância, eu parei ali para pegar o negócio, a moto passou, me inseriu no sistema, mas eu saí antes dos 10 minutos, fui embora, não tenho aplicativo, e aí o que vai acontecer com essa pessoa? De repente vai chegar lá, Evandro, com uma multa. Olha só, eu acho que... Quero ver se eu consigo esclarecer no seguinte sentido. Os 10 minutos de tolerância não é para a pessoa resolver o seu problema sem pagar. Os 10 minutos de tolerância criados e estabelecidos na lei é um tempo necessário para o usuário achar um parquímetro ou um monitor e pagar. Entende? Olha, muda a conotação. Os 10 minutos de tolerância não é para os usuários se utilizarem do estacionamento sem pagar. Mas é 10 minutos de tolerância. O que ele vai fazer nesses 10 minutos é o problema do usuário. Mas aí é que está. Sabe que eu até numa ocasião, eu utilizei numa outra entrevista que enfim, foram levantadas várias situações, e eu vejo assim, Evandro, fundamental. Eu quero lhe parabenizar nesse momento, porque esses questionamentos, eles acabam resolvendo, tirando dúvidas de milhares de pessoas que estão ouvindo aí o programa e que em algum momento poderão estar inseridas num problema e que a gente está comentando aqui, Mas então, esses 10 minutos criam um grande problema. Sabe, Evandro, lembra que lá atrás, antes dessa alteração, adequação que aconteceu na lei, não existia a tolerância. Sim. E eu quero lhe dizer que aqui na agência reguladora era um fuzuê. Eram ligações, eram pessoas indo pessoalmente e usavam essa expressão, criada pela própria população, mas escuta, mas não tem tolerância nenhuma, eu cheguei já, né? Aí o que aconteceu? Dentre tantas reivindicações que passaram pela Câmara de Vereadores, foi oficializado os 10 minutos de tolerância. Então, eu acho que convém colocar aí a população entender isso. Mas no momento que você bota 10 minutos de tolerância, o que entende? Eu estacionei aqui, vou entregar um pacote ali, eu vou pegar um pacote ali numa loja. Né? Às vezes não é na frente da onde eu estacionei, porque eu achei uma vaga lá a 20 metros do local, só entrei lá, entreguei um pacote, peguei um pacote e voltei. Só que o que não está sendo explicado é que a pessoa precisa ativar esses 10 minutos. Porque se a moto passar, mas eu fiquei dentro dos 10 minutos, fiquei 2 minutos e tal, não tem que me cobrar. Mas a moto passou a ser no sistema. E aí você não olhar no aplicativo para baixar, você pode ter uma notificação dentro desses 10 minutos.
Perfeito. Ou, mas só que tem um outro fator. Aí eu estacionei nesses 2 minutos, o monitor passou ali, viu, eu tenho crédito, ele botou o crédito. Né? Não, Ele ativou 1 hora, mas eu já voltei. E aí eu já chego lá e digo, mas já baixou aqui no meu aplicativo, eu faz 2 minutos que estacionei. Quer dizer, esses 10 minutos aí está criando uma polêmica que as pessoas absolutamente não entendem. Tem 10 minutos de tolerância, mas como é que o cidadão ativa isso? Ele ativa no Evandro, aplicativo 10 sabe, minutos? nas reuniões que nós tivemos, e isso acontece, né, todas as semanas, são dúvidas tiradas, encaminhamentos, nós temos solicitado para que a Estacione cada vez aumente mais os esclarecimentos para a população, porque as pessoas erram justamente por não ter um acesso completo à informação. Quando a gente vai num shopping, né, que nem aqui em Erechim nem tem, mas eu fui dias atrás num shopping ali em Passo Fundo, tem toda uma norma que tem lá escrito na parede, e quando você, no momento que você entrou, tu já está consciente, enfim, que se tu ficar tanto tempo, você vai pagar tanto, Mas ali é um enfim. estacionamento privado, me desculpe, mas ali é um estacionamento Exato. privado, é uma área Tá, privada. Nós estamos falando de mas estacionamento olha só, público, Evandro, área mas pública. Né? eu sei, mas Evandro, ó, convém entender que agora, Erechim, com o estacionamento rotativo, o cidadão ele não tem mais a liberdade de chegar e estacionar sem pagar. Começa por aí. É como que o cidadão está em casa, está lá cortando a grama, imagina a situação, cortando a grama e a porta da garagem está aberta. E chega alguém, um estranho com o carro, e para poder atender o telefone, ele entra na garagem, na tua garagem, entra ali e, mas é só 2, 3 minutos. O camarada vai dizer, mas peraí, essa garagem é minha. E hoje, com a concessão que aconteceu para a empresa Estacione, para nós, eu que sou cidadão de Erechim, eu chego ali no centro da cidade para me estacionar, eu tenho que ter claro isso em mente. Eu preciso pagar ou 30 minutos, que é o mínimo, né, selecionando pelo aplicativo, ou 1 hora, ou um período máximo de 2 horas, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu vou ter problemas, eu vou ser notificado, eu vou receber uma irregularidade, e se essa irregularidade for acompanhada pelo agente de trânsito, né, que é notificado, se ele estiver passando, pode gerar, inclusive, a multa de trânsito, né? Porque está convencionado assim, está determinado na lei. Mas eu entendo a analogia, embora eu acho que ela seja meio radical, né? Porque uma coisa é uma propriedade privada e aqui nós estamos em áreas públicas, né? Áreas públicas que foram concedidas em determinados horários, né? Não é nem todo horário, não é nem todos os dias, né? Então, aí é uma outra discussão. Mas eu sou a favor do estacionamento rotativo. Eu sempre disse isso porque não tem outra alternativa. A ideia não é arrecadar, a ideia é para que as pessoas tenham rotatividade, né, dentro dessa situação. O problema é longo, a discussão é longa e o tempo é curto. Então, vamos fazer da seguinte situação. A forma, existem vários problemas nessa forma. Eu vou citar mais um. Aconteceu comigo. Veja, eu tinha uma notificação no para-brisa do meu carro, de uma, não é o dessa semana passada, tá? De uma outra oportunidade. Tá. E aí eu prontamente já vou pagar essa irregularidade aqui, já procurei o monitor e já paguei os R$ 23. Guardei ali, porque eu costumo receber a notificação, eu vou guardar o recibo junto aqui, né? Porque qualquer coisa que apareceu, eu tô com o recibo aqui. Sim, tem o comprovante ali. E aí, por acaso, à tarde fui olhar, a placa colocada, estava no para-brisa do meu carro, mas a placa colocada era outra. Era outra, de outro carro. Nesse caso, Evandro, é só solicitar, porque eles têm o registro todo, vai acontecer o estorno, porque é um erro. Não, eu liguei. Pessoas que pode acontecer. Deixa eu só terminar. Eu liguei para a empresa, eles notaram isso, eu justifiquei, e eles me deram o valor que eu tinha pagado de multa de crédito para mim de novo. Ok. Só que eu lhe pergunto a seguinte situação. Eu não pago a notificação. Eu não vi, não paguei essa notificação. Só que ela não está no meu carro. Ela está num outro carro que pode estar na garagem da pessoa. E essa notificação está lá. E a pessoa também não viu, não sabe, o carro dela está lá na garagem. Ela não saiu com o carro naquele dia. E aí ela pode receber uma multa lá,
uma notificação lá, mas e aí como é que ela vai se defender dessa situação? Dizer, mas meu carro estava em casa, fechado, será que eu tenho que ter uma testemunha, dizer que eu não saí com o carro? Tá. Nesse caso, Evandro, olha só, são colocações bem específicas que tu estás fazendo. O que aconteceria? Essa pessoa que daqui a pouco o carro, que nem tu disse, está lá na garagem, recebeu uma irregularidade, no momento que ela for adquirir um crédito, o monitor já vai dizer, olha, você tem uma irregularidade aqui. E se ele, mas eu não tenho? Vai ir junto à Estacione, a Estacione tem tudo documentado, tanto no sistema... Sim, mas a placa está errada. A placa foi colocada, não, o senhor estacionou em tal lugar. Não, mas eu não estacionei. Isso aí tem imagem para comprovar? Como é que fica? Tem imagem. De todas as vagas? Como eu lhe falei assim, se o usuário recebeu uma irregularidade que foi colocado ali no para-brisa, né, para ele poder pagar, o monitor, quando emite essa irregularidade, ele já tira a foto que pega a placa e local e a irregularidade ali no para-brisa. Então, essa pessoa que teria sido prejudicada, ela vai junto à Estacione, eles vão ver nos arquivos lá e com certeza será estornado ou eliminada essa irregularidade para o usuário não precisar pagar. Eu confesso para vocês que, primeiro, sou defensor do estacionamento rotativo, tem que usar tecnologia, né? Mas aí a gente vai chegar num outro ponto, que alguns fatores estão causando polêmica. Esses 10 minutos, em vez de resolver, criou mais polêmica. Eu acho que esses 10 minutos... não tem informação, é achismo puro, é o que está causando a maior reclamação e o embate até de discussão entre monitor e o proprietário do veículo. Eu até vou confessar, eu conversei com o secretário do município outro dia que parou o carro para atender o telefone, entendeu? Para não dirigir, né? Parou para atender o telefone. Já veio o monitor, ele disse, tem uns 10 minutos aqui, eu só parei para, não sei irregularidades no telefone e tal. Eu disse, segura lá. E a pessoa já tinha botado ali, já apareceu o disparo ali, ele tem um aplicativo. Aí ele disse, pera aí um pouquinho. Não, eu vou estornar. Ele disse, não, para aí, tu estorna agora na minha frente aqui, porque depois, eu vou estornar depois, quando eu ver, não estorna. E o segundo momento, existe pagamento de comissão para monitor para a aplicação de irregularidade? Não existe, com certeza não. Esse levante foi feito há um bom tempo atrás, Evandro, e nós, como agência reguladora, fomos para cima da Estacione, né, se porventura isso estivesse acontecendo. Inclusive, fizemos um levantamento diretamente com os monitores, e isso não existe. A população pode ficar tranquila, né, que os monitores recebem o seu salário, tá? E eles recebem sim um incentivo, vejam bem, quando eles conseguem, o carregamento de créditos, tá? Daqui a pouco por exemplo, eu carrego, meu particular, R$20. Então eu vou mantendo, quando tenho ali 5, né, R$10, eu carrego R$20 no meu CPF. Então, esse carregamento, ele gera uma pequena bonificação, né, para o monitor, né, mais nesse sentido, porque enquanto ele está ali inserindo crédito, ele está deixando de fazer o acompanhamento, porque o trabalho principal do monitor está recebendo, acolhendo as pessoas que querem pagar e também registrar as placas, né, em cada vaga. Eu entendo que a gente precisa facilitar para o usuário. Você está cobrando de um espaço que era público. Nós já Sim, entramos mas na discussão. hoje a verdade é essa. O usuário, né, a população, precisa entender que, em função da rotatividade, não se tem nenhuma vaga no centro da cidade para a pessoa utilizar. Eu vou utilizar só 5 minutos. A pessoa precisa pagar por esses 5 minutos. E os 10 minutos de chamado tolerância é a tolerância para a pessoa achar um meio de pagar. Tem os pontos de venda também, Evandro, né? Os pontos de venda em algumas lojas. É o ponto mais esclarecedor de todos. Cadê os 10 minutos de tolerância? Não existe. Tá?
De fato, não Sim. existe. É 10 minutos para você encontrar uma forma de pagar o estacionamento. É. Né? Isso aí. É 10 minutos que você tem para procurar um monitor, para procurar um ponto de venda, para procurar o totem, ou mesmo entrar lá no seu aplicativo e acionar. Né? Exato, porque antes disso, lá atrás, quando o usuário chegava, ele estacionou o carro, se ele não tinha o crédito inserido já no seu aplicativo, automático para poder inserir, ele gerava irregularidade. Aí, e um ponto importante, Evandro, que levantasse lá atrás, sim, a população fica preocupada porque quando recebe, chega ali e vem no para-brisa, aviso de irregularidade. A pessoa já fica irritada, né? E pensando, puxa, fui multado. Não, se lê o texto que está ali, na fitinha aquela amarela, ali está dizendo de que se passado o tempo, né? O tempo dos 10 minutos, a pessoa não regularizar, então aí ela estará, né? Um pendente isso junto à empresa Estacione. E é algo até, um levantamento, né, que nessa semana, quando até nós conversamos, nós já estamos solicitando nessa semana para a empresa Estacione fazer uma adequação, porque sim, a irregularidade às vezes é pela falta de rotatividade, se a pessoa deixou passar, ela deu 2 horas e 10 minutos, deixou na vaga. Isso cabe uma irregularidade. E a mesma fitinha que é colocada no para-brisa, então é usado para tanto se ele não rotacionou ou se ele deixou de pagar. E nós estamos solicitando para a empresa Estacione que adeque isso no sistema. Hoje em dia a tecnologia cria, né? Então, eu tô com problema então a pessoa se a pessoa não pagou, vai ter ali a fitinha de irregularidade, ó, por falta de pagamento. Né? Tá, mas agora, aí vem uma outra situação. Vou pegar a minha multa, aquela que nós discutimos aqui. O senhor viu aquela questão que aparece, e eu vi várias, por exceder ali, desembaixo, por exceder 2 horas. Já começa a complicar, porque a pessoa, mas eu não fiquei 2 horas aqui, de jeito nenhum. Daqui a pouco a pessoa lê que, tipo, naquele ponto, né, que nós conversamos embaixo, porque ela contempla todas as situações que geram irregularidade. E aí gera também um problema, porque o usuário, né, não fui lê multado tudo. Pelo quê? Não tenho mais crédito? Sim, não, sim. Mas daí aparece lá, por exceder 2 horas. Se eu não excedi 2 horas, já começa a encrenca. Na verdade, era um outro motivo, né, que gerou a irregularidade. Então, a pessoa fica... Então, eu creio que agora, já nos próximos dias, isso é uma adequação que vai ser mais esclarecedora, né, para os usuários. E nós vamos, sim, conseguir diminuir esses problemas. Agora, Evandro, mais uma vez, fundamental, essas entrevistas e com pessoas que assistem, né, estão sempre ouvindo o seu programa, eu penso que isso nós vamos sanar uma série de problemas, trazendo esses questionamentos e as soluções. A questão, ainda tem aí uma série de levantamentos, né, que as pessoas estão colocando aqui, como, por exemplo, uma denúncia que eu recebi aqui agora, que a moto acionou estacionamento de um carro parado em fila dupla. Não pode, o carro não estava estacionado, estava irregular, mas é outra irregularidade. Tá? Absolutamente não pode isso acontecer. E se acontecer, repito, né, é registrado, né, então o ponto, e vai ter lá no banco de dados da Estacione a imagem e que vai apontar que o veículo estava em fila dupla ou esperando alguém sair de uma garagem, e aí não cabe absolutamente nenhum tipo de irregularidade. Outra situação, mas uma pergunta assim muito rápida. Quantos fiscais, falou que a nossa equipe de fiscalização, quantos funcionários, qual é a equipe da GER? Da GER nós somos em 6 pessoas, Evandro. É uma equipe para lá de enxuta. Para você ter uma ideia, eu como diretor administrativo, que a gente cuida da parte burocrática dos encaminhamentos, vou junto na linha de frente, nós participamos das fiscalizações, de todas as situações, então nós estamos providenciando para nos próximos meses, a partir do ano que vem, porque nós temos também uma estrutura muito enxuta, né? Até porque... E uma receita alta, né? Exato, para poder... Como receita alta? A GER tem dinheiro, né?
De como tu diz dinheiro. Não, porque a AGER, ela recebe um percentual aí desses serviços concedidos, né? Então ela Sim, tem receita. convém nós deixar bem claro que não sai um centavo, tipo, nem Sim. de prefeitura, Não, poder público. eu não Isso, falei... a GER recebe 1,5% da receita, né, que a empresa que presta serviço está trabalhando. Então, tanto a empresa Gaurama quanto a empresa Estacione, 1,5% do faturamento que eles todo mês faturam pela prestação dos serviços, esse valor é passado para a agência reguladora, que se não fosse passado para a GER, Evandro, seria passado lá para a GERX, né, como outras cidades acontece, e não teria, por exemplo, um Edgar, e outros da equipe aqui, para poder acompanhar e nós estar resolvendo, Então, né, mas debatendo, mas pelo convenhamos menos, que é uma boa receita, né? Convenhamos, é uma receita para manter a agência, né? Então, qual é a receita mensal? A receita mensal da GER? É, média. Sim, na faixa de 70, 75 mil. Mas é 1,5% também da água? Sim, sobre a água. Não, mas daí a receita já tem que ser só a água aqui, dá milhões todo mês. Varia, né, Evandro? Tem dado o faturamento da Corsã no município de Erechim, tem dado na casa de 5 milhões. Tá, mas então 5 milhões, 10% é 500 mil, 1,5%, estão falando só da Corsã, 70 mil por mês. Varia. 65, e aí nós temos mais o mil. transporte coletivo e nós temos mais a Estacione. Sim. Agora, que nem da Estacione, o valor repassado para a agência reguladora tem ficado na faixa de 6, 7 mil. O que você faz com 6, 7 mil? Você sabe, para manter um funcionário, vai praticamente para um funcionário, para poder manter. E da agência reguladora, quando nós entramos já nesse ofício, né, para nós manter a agência reguladora, os custos que temos, combustível, para manter a máquina de contabilidade de todas as situações, convênios que precisam ter. Então, aí é uma outra senda que nós estamos entrando, mas me coloco à disposição para a gente ter uma entrevista. Uma última questão, Sim. bem rapidinho. O pessoal reclamou aqui que monitores eles são separados também por área azul e área verde. Já aconteceu, não, tá ali na área verde e aí você atravessa a rua, já é área azul, e chega ali o monitor e diz, não, mas eu não posso vender porque lá é outra área. É verdade isso? Não pode. Isso, se por acaso acontecer, nós pedimos para que a população entre em contato com a agência reguladora, tá? Enfim, nos ajudando nisso, mas isso não é possível e não deve acontecer, né, Evandro? O telefone da agência reguladora, 3321-6501. Pode entrar em contato, também pode ser pelo WhatsApp, 99149-3554. Um abraço, meu amigo Edgar, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar, vão ter outros levantamentos aí, a gente vai conversando com assuntos mais detalhados e específicos. Um grande abraço, muito obrigado, bom dia. Evandro, obrigado pelo espaço.